Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Nós estamos na nossa quarta aula deste oitavo módulo em que estamos tratando sobre o módulo acusativo, né? Sobre o modo acusativo. E especificamente sobre isso, como já temos colocado, estamos falando sobre o acusativo como sujeito de um verbo no infinitivo. Então nós temos ali um verbo no infinitivo e nesse sentido procuramos saber quem é o seu sujeito. E assim o seu sujeito estaria então no modo acusativo. Tendo colocado esse ponto, então nós podemos aqui ir para o próximo slide. Aqui ainda tratando de algumas construções não ambíguas do substantivo acusativo, né, com o substantivo acusativo, nós temos aqui Romanos capítulo 1, versículo 13. O fellow de rimas agnoin adelphoi hoti polakis proe themen euthen pros rimas kai ekolithen archi tu deuro hina tina carpon scho kai en hymen kathos kai en tois loipois ethnesim. E assim, Romanos 1,13, porque não quero, irmãos, que vós ignoreis que muitas vezes me propus e ter convosco no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Então, o fellow, não quero, né? O fellow, o não e fellow, quero, certo? O de fica aqui implícito necessariamente aqui como porquê. Às vezes o dele só aparece ali como uma forma de dar fluxo ao argumento, não necessariamente precisa ser traduzido, e o porquê acabou sendo colocado aí para dar o fluxo também do argumento. Então, porque não quero, irmãos, adelphoi, rimas, certo? E esse rimas aqui sendo traduzido como vós, a gente vai já voltar para ele. Então, não quero que vós, agnoem, que é ignoreis, hot, que, polakis, você lembra de polis, né? De muito, então polakis é muitas vezes. Pro ethemen euthen, que é me propus, né? Quis e me propus a ir pros rimas, em direção a vocês, ou ter convosco, né? Eu quis estar com vocês. Kai ekolithen, certo? Então, no que tenho sido impedido, como ele tem aqui, impedido, arri tu deuro, né? Até agora. Então, eu tenho sido impedido de fazer isso até agora. E aí nós temos rina para tina, que seria esse algum fruto, certo? Tina carpon, então para algum fruto. Isho, que seria ali, seria para conseguir igualmente, né? Entre vocês, entre vós. Então ele queria conseguir algum fruto entre aqueles irmãos. Kai, como também, en certo? Que é o entre vocês especificamente, né? Quando ele coloca aqui, kathos, que seria esse como, kai, entois loipois ethnesim, entre os outros gentios, tá? Então, tendo colocado isso, vamos aqui para o que a gente quer realmente chamar a atenção, que é para o nosso acusativo, rimas, e o nosso verbo agnoem. Deixa eu melhorar aqui. Agnoem. Aqui nós temos que foi traduzido como vós,
E por que eu coloquei aqui entre parênteses, que é porque esse vós não está lá na tradução. Eu inseri aqui para que fique claro para você. Na tradução está, irmãos, que ignoreis. Mas claro que o vós está implícito, que vós ignoreis. Mas no grego, esse vós aqui, ele está explícito, certo? Exatamente aqui, né? Que ele está aqui no acusativo, ele é um pronome, certo? Segunda pessoa, então, que vós agnoem ignoreis. Aqui nós temos o verbo ignoreis. Então, nós temos aqui um verbo no infinitivo, como você pode perceber, os verbos que terminam, né, com um iota-ni, geralmente com essa ideia, com esse formato aí, normalmente se apontam como verbos no infinitivo. Então, nós temos, não quero que vós ignoreis. Se nós temos um substantivo aqui no acusativo, no caso um pronome, né, mais um infinitivo, então essa construção aqui, a gente pode desconfiar que esse acusativo aqui seja o sujeito. Então, quando ele diz eu não quero que vocês ignorem. Então, dentro dessa oração, que vocês ignorem, vocês, ou seja, vós, acaba sendo então o sujeito. Eu não quero o quê? Que vocês ignorem. Vocês ou vós são aqueles que fazem a ação, que praticam a ação. Então, por isso eles são o sujeito dessa frase aí. Então, que vós ignoreis. E aqui o nosso verbo, né? Sendo o que está no acusativo, o sujeito desse verbo aqui. Beleza? Muito bem. Passando aqui para o próximo slide. Gálatas 2,14. Alá hote eidon hoti uk orthopodusin pros ten alethean tu evangelio eipon to kofa kefa empros ten panton e si judaios hypachon ethnikos kai uchi judaikos zes pos ta ethne anankadzes judaizen. Gálatas 2,14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? É uma pergunta, né, que é feita ali. Então, nós temos Alá sofrendo aqui uma elisão, né? Ou seja, não tem um alfa, mas tem um apóstrofo aqui, no caso aqui, indicando que foi elidido alguma coisa, que alguma coisa sumiu, no caso aqui o alfa desse Alá aqui, né? Então, porém, hote, que é quando, eidon, vi, hote, que, uk, não, lembra de ortho, você lembra de ortopedia, de ortopraxia. Orto tem a ver com certo, com reto, né? Com correto. Então, orthopodusin, ou seja, não procediam corretamente. Prosten, que seria segundo a alethean, ou seja, segundo a verdade. Tu evangelio, que é do evangelho, segundo a verdade do evangelho. Eipon, que é disse. To kefa, que é a Cefas, que no dativo, né? Então, to kefa para Cefas. Empros then panton, que é na presença de todos. Se judaios, que é sendo tu judeu, hypachon, ou seja, vives,
ethnikos, aqui, como um gentio. Cai o ri iudaikos, que é e não como judeus. O iudaikos é como judeu, ethnikos é como gentio. É como se ele fizesse aí uma forma de adverbializar, vamos dizer a palavra, né? Ao invés de ele dizer como judeu, literalmente, ros seria, né? Literalmente, ros ethnicos. Então ele coloca aqui o ethnicos, aqui esse sufixo aqui, nessa terminação os e os, será o equivalente a esse como aqui. Como se ele tivesse feito da palavra judeu e gentil um advérbio, mais ou menos como se fosse como um gentil, ou seja, gentilmente, né? A forma judia de viver, ou a forma gentílica de viver, ou gentilicamente, melhor dizendo, e judeu judaicamente, né? Então você vive gentilicamente e não judaicamente, certo? É o que ele está dizendo. Então, zes, né? Que é vive assim e não dessa outra forma. Pois, que é por quê? Anakaides, ou seja, obrigas a viverem, certo? Por que obriga essas pessoas, né? Obriga quem? Tá, ethne, os judeus, a viverem como gentios, judaizem, certo? Os gentios a viverem como judeus, melhor dizendo. Muito bem. Onde está o nosso verbo aqui no infinitivo? Ele está aqui, judaizem, e o nosso acusativo que está, tá? Ethne. Aqui nós temos o que está no acusativo, os gentios, e a sua tradução, que é a viverem. O verbo, né? Judaizem, viverem como judeus. Judaizem, viverem como judeus. Então é interessante porque nós temos aqui um verbo, judaizem, que é traduzido como viver como judeus. Nós temos então o verbo. E aí nós temos ta ethne, que está no acusativo, os gentios, né? Então o que são os gentios? Porque a oração, que é um pouco mais complicado dentro dessa construção, é porque nós temos uma oração dentro da outra oração. E que oração é essa? É justamente ele começa perguntando por que, então, por que você obriga os gentios a viverem como judeus? Por que você faz assim? Então, por que você obriga os gentios a viverem como judeus? Os gentios a viverem como judeus é uma oração dentro de uma oração maior. Então, sendo assim, nós temos gentios, os gentios, então, sendo o que está no acusativo, sendo o sujeito, e o verbo aqui está no infinitivo. A oração toda, né, seria porque obriga os gentios a viverem como judeus. Você obriga, e nesse caso, isso seria o sujeito dessa oração maior, mas dentro dessa oração maior, há uma oraçãozinha menor, que é os gentios a viverem como judeus. Então, quem vive como judeu é o gentio. Os gentios é que são os praticantes, são eles que praticam essa ação. Então, por isso é que eles são, no caso aí, o sujeito dessa oração menor, sendo o verbo, então, o no infinitivo, e o acusativo sendo o seu sujeito. E assim a gente tem essa construção não ambígua, né? Ou seja, que fica mais claro para a gente, não precisa de muito mistério assim, para a gente chegar dentro dessa conclusão, ok? Muito bem. Tendo colocado esse ponto, vamos então para o próximo slide aqui. Ecúrsate tes blasfemias. Ecúrsate tes blasfemias. Ti hymen fainetai. Ti hymen fainetai. Hoi de pantes katekrinan auton enochon einai thanato. Ou seja, ouviste a blasfêmia. Que vos parece? E todos o julgaram ser réu de morte. Aqui nós temos construções, anteriormente estávamos tratando de construções que eram potencialmente
ambíguas, né? Aliás, que não eram ambíguas. Agora nós estamos tratando de situações, né, de contextos em que a construção pode se colocar um pouco ambígua, né? Ou seja, com mais de um significado. Então vamos tentar entender aqui o que é que o autor está querendo dizer para a gente. Nós temos vocês, ou vamos traduzir aqui primeiro, né? Então nós temos ecúsate, me colocar em amarelo aqui. Então, ecúsate, ouvistes, tes blasfemias, a blasfêmia. Ti himen phanetai, ti, que é que, himen, ou seja, a voz, o que é que isso... Como é que isso se coloca para vocês? O que vos parece, né? Phanetai, parece. Hoi de pantes, que é e todos. Katekrinan, ou seja, julgaram. Auton, o julgaram. Enochon einai thanato, que é Einai, é o ser aqui, Enochon, réu, thanato, de morte. Então há uma discussão aqui. Primeiro nós procuramos o verbo, né? O verbo é o verbo ser, Einai. E a dúvida aqui é saber quem é que é o acusativo que se coloca como o sujeito dessa frase. Por quê? E todos o julgaram que ele fosse um réu de morte. A dúvida aqui é saber se é o auton. Vamos colocar aqui então o verbo. Então o verbo é o verbo ser, e a dúvida é se o sujeito do verbo ser é o réu ou se é o aqui, né? No sentido de auton, de ele. Então, quem é que é o sujeito dessa oração? A dúvida se coloca por quê? Porque nós temos dois acusativos aqui. Nós temos o acusativo de auton e nós temos o acusativo aqui enochon. Qual dos dois, então, será o acusativo que será o sujeito dessa oração? Então vamos procurar saber quem é então. Então, qual seria então a dúvida e como nós poderíamos resolver essa questão? Lembrando o verbo einai, auton e enochon. A dúvida é se ele aqui, o ou se o réu são o sujeito de ser. Como seria essa dúvida aí? Como seria qual seria a questão exatamente? Se nós fôssemos colocar isso em uma tradução, como que funcionaria? A gente poderia colocar da seguinte forma. E o julgavam, vamos colocá-lo da seguinte forma. Vamos colocá-lo aqui em uma linha. E nessa linha eu vou colocar as possibilidades de tradução. Na verdade, vamos fazer assim. Qual é a dúvida? Aqui nós temos e julgaram. E julgaram. Eu vou traduzir aqui como ele, certo? Eu vou traduzir aqui como julgaram ele ser o réu de morte, e ele aqui sendo o, certo? Na verdade, julgaram ele ser o réu de morte, julgaram que ele seria o réu de morte, certo? Vamos colocar aqui para ficar claro. Julgaram que ele seria, vamos colocar assim, sendo o significado, né, disso tudo aí. Julgaram que ele seria o réu de morte, ou julgaram que o réu de morte seria ele. Ah, professor, mas
uma coisa é a mesma coisa que a outra, né? Não tanto, certo? Por quê? Porque aqui o ele é que está sendo o sujeito e o réu de morte é que aqui está sendo o sujeito, certo? E a complicação ainda aumenta um pouco mais porque você está tentando saber quem é o sujeito e quem é o predicativo do sujeito, certo? Essa é a questão. Aqui o ele é o sujeito e o réu de morte é o predicativo do sujeito. Aqui o réu de morte é o sujeito e o ele é o predicativo do sujeito. Então a dúvida aqui é mais qual é a ênfase de como o autor está colocando esse argumento. Ele está colocando de que forma? Dizendo que essa pessoa, eles julgaram, esse aí é o réu de morte. Ou se eles fizeram da seguinte forma, ou eles julgaram que, vocês sabem quem é o réu de morte? O réu de morte é esse. Então, na primeira ênfase está na pessoa, para dizer o que ela é, e na segunda, o réu de morte seria ele. Você primeiro visualiza o réu de morte, a pessoa, o réu de morte, então você indica, é esse aí. Enfim, parece que é uma diferença menor, mas em outras passagens isso vai aparecer também como uma questão mais ambígua, e aí você precisa analisar para saber qual dos dois é predicativo do sujeito e qual dos dois é sujeito. E uma forma que Daniel Wallace nos faz lembrar para saber quem é sujeito e quem é predicativo do sujeito é avaliar sobre a questão das próprias regras que a gente aprendeu no nominativo. Quando surgia essa dúvida no nominativo, que dúvida? A dúvida de quem é sujeito e quem é nominativo do sujeito. Às vezes a gente tinha um sujeito no nominativo, mais um sujeito no nominativo, mais um verbo de ligação, certo? Mais um verbo de ligação. E aí a dúvida era, quem é que é o sujeito e quem é o predicativo do sujeito? O sujeito é quem vem antes, certo? Sujeito é quem vem antes, e aí depois vem o predicativo do sujeito, e aí depois é que vem o verbo, né? E no português o sujeito vem antes do predicativo do sujeito. Ele é estudioso, então ele, sujeito, verbo é e estudioso, predicativo do sujeito. Ok, isso no português, mas no grego a ordem das palavras não faz diferença se qual a função que qual a função que ela assume dentro da oração, dentro da frase. Então, o que se precisa fazer? Você tem dois nominativos. O nominativo pode ser sujeito e predicativo do sujeito. Você tem dois nominativos e um verbo de ligação. Você precisa saber qual dos dois é sujeito e qual dos dois é predicativo do sujeito. E a gente, quando estudou isso, a gente viu que havia algumas ordens, algumas regras que nos ajudavam a perceber quem era sujeito e quem era predicativo do sujeito. Uma dessas formas era procurar saber se um dos dois era pronome. Se houvesse algum dos dois que fosse pronome, então esse pronome seria então o sujeito da oração. Assim funcionava com relação ao nominativo. No caso aqui, nós temos sim um pronome, que é auton. Auton é um pronome. Sendo pronome, eu estou na dúvida, nós temos um verbo de ligação aqui, que é o verbo ser, julgavam ser, então eu preciso saber quem é o sujeito. No caso, já que nós temos um pronome, então o pronome é quem será o sujeito. Então a opção é essa aqui. Por quê? Porque esse ele é esse mesmo ele daqui do auton. E ele é pronome, então por isso, pela regra, ele vai ser sujeito. A tradução, então, é julgaram que ele seria o réu de morte, da mesma forma como foi traduzido. Ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o julgaram, ou seja, julgaram que ele fosse um réu de morte. Sendo dentro dessa pequena oração o sujeito e o réu de morte o predicativo do sujeito. Beleza? Espero que tenha ficado claro para você essa aula. Nas próximas aulas continuaremos tratando sobre esse assunto. Então, que Deus nos abençoe